Então, agora o próximo tópico é sobre quando dizer não. Ou seja, entender um pouquinho mais do comportamento dos nossos clientes para a gente saber quando a gente dá uma negativa para eles, porque, né, isso vai acontecer de forma invariável, né, é comum acontecer. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer a comparação é como crianças reagem quando elas escutam não. Aqui a gente tem algumas possibilidades. Então, elas podem aceitar o não, certo? Não sei se isso é comum. Elas podem gritar ou espernear. Ou a terceira opção, ela perguntar por outro pai, né? Então, se a mãe deu permissão ou se o pai deu permissão, enfim, vai pedir por outro pai. E é muito comparável com como adultos reagem também, porque a gente também alterna para essas três formas de reação. Então, a primeira reação de um consumidor, de um cliente, quando ele escuta um não, é aceitar o não, certo? Essa é a reação que nós desejamos, né, que ele fizesse. Mas existem também as outras duas reações. Ele pode reclamar, né? Dificilmente ele vai espernear, né? Acontece também, mas via de regra ele vai reclamar e vai tentar afirmar o posicionamento dele. E vai tentar te convencer, enfim, vocês vão entrar nessa discussão de se posso ou não fazer isso. Já agora, a terceira opção, né? A criança vai buscar para outro pai, o adulto também faz isso também. E como que ele faz? Ele busca para um outro atendente. Então é muito comum de clientes ligarem de novo, tentar falar com outro atendente, ou eles pedirem para falar com o superior, por exemplo, com o gerente, ou muitos clientes ainda ameaçam ir para a concorrência. Então é muito comum esse cenário. E a gente tem que estar preparado para lidar com esses, principalmente os dois últimos cenários, né? Como que a gente vai lidar e como que a gente vai se comportar. E aí, a pergunta da aula de hoje da aula de agora quando dizer não? E aí tem duas formas. Você pode dizer, primeiro dar a negativa, dar a notícia ruim e depois dar a notícia boa. Ou você pode dar a notícia boa primeiro e depois a notícia ruim. Qual que você acha que é a melhor forma de se dizer não para a pessoa? Dizer não e depois uma notícia positiva, ou dar notícia positiva e dar uma notícia positiva e depois dizer o não? Qual que você acha? Sempre que eu pergunto isso nos meus cursos, sempre é uma questão que gera bastante discussão, porque a galera tem várias opiniões. E aqui, na verdade, a resposta ela depende, tá? Depende de qual que é o seu objetivo e não ao que você está dizendo, tá? Então aqui, vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho da tela. Então o não, o sim, aliás, você vai dizer, dar uma notícia positiva e depois uma notícia negativa, né? O não, quando você quer que a pessoa tome alguma ação, tá? Agora, quando você não quer, não tem o que a pessoa fazer, aí sim você dá um não primeiro e aí depois você abafa dando uma notícia positiva. Qual que é um exemplo de uma situação na qual você quer que a pessoa tome uma ação? Imagina que a pessoa ela quer principalmente quando você fala de mensalidades e tudo mais, né? Imagina que a pessoa ela quer acesso a algum recurso, a algum benefício que é de alguém que comprou uma passagem mais cara, por exemplo, né? Usando o benefício da viagem. O benefício da viagem não, o exemplo da viagem de linhas aéreas. Se a pessoa ela falou assim, eu quero fazer isso, e isso é um recurso que alguém que pagou mais teria, você pode dizer, nossa, que legal, esse recurso ele é muito bom, você vai poder fazer isso com ele é muito útil nesse sentido, etc. E aí você já esse recurso ele é específico para nossos clientes diamante. E para você ter acesso a esse recurso e muitos outros do benefício da membresia diamante, basta que você assine aqui, etc. Você fala o preço, blá blá, enfim. Aí você entra no processo de vendas. Então repare que eu felicitei a pessoa por ela ter feito aquela escolha e eu disse pra ela, cara, que legal, que legal, que legal, que legal. Eu joguei ela aqui em cima e aí depois eu dei uma notícia negativa pra ela no sentido de que, mas você não tem acesso a isso. Mas pra você fazer isso, tem esses passos aqui. Então aí você tá motivando a pessoa pra ação. Você coloca ela num estado de ânimo e aí depois você traz ela aqui, ó. Mas, aí você não diz assim, mas você não tem isso. Porque aí você vai deixar a pessoa chateada e triste, né?
Mas você diz assim, cara, existe como fazer isso. Então, se você quer que a pessoa tome alguma ação, aí sim você dá a notícia positiva primeiro, depois a notícia negativa. Agora, se não tem o que fazer, aí você dá a primeira notícia negativa, e claro, você não dá a notícia de uma forma bruta, né, uma forma agressiva, vamos usar aquele comunicação assertiva, e aí depois você dá cobre aquilo com a notícia positiva. Por exemplo, lembra que no caso, na aula de comunicação assertiva, eu ainda falei, ou não tem como fazer o reembolso, enfim, encurtando, né? Não tem como fazer o reembolso, as regras são essas, e o seu caso aplica nesse caso. Deu a notícia ruim para a pessoa. O que eu posso fazer por você aí você distrai a pessoa da notícia negativa falando uma notícia positiva. Beleza? Super simples, agora você tem que imaginar quais são notícias negativas que você dá na sua empresa e agora como que você pode melhorar a contação dessa notícia. Maravilha?